Marlon chegando no Grêmio, se declarou torcedor do clube, tem problema nenhum isso aí, e diz que outros jogadores do Cruzeiro têm vontade de transferir para o time gaúcho. Eu não vi polêmica não, mas acho que a discussão aqui vai crescer. Vamos acompanhar. Tinha colegas aqui também, né, e quando eu tive a oportunidade agora de vir pro Grêmio, os meus colegas de Cruzeiro que já jogaram por aqui, ou que torcem pelo clube, ficaram muito felizes por mim e também anseiam em retornar pro clube, então eles me desejaram boa sorte, sabiam que eu estava indo pro clube do meu coração, que eu estava muito feliz. Até alguns brincaram comigo, né, que agora tu tá feliz, depois de tanto tempo tentando, as coisas estão acontecendo para ti, então é só agradecer pelo momento, mas também ciente que tem que ter muito trabalho. E aí, alguém viu polêmica? Eu não acho que o Marlon possa falar isso. Cara, se você tá Então falando você de viu você, polêmica. se É você polêmica. tá falando por você, Ok. beleza. Agora eu não posso falar chegar de aqui e falar assim, terceiros. ó, meu sonho é trabalhar, sei lá, na China. Inclusive tem gente lá nos donos da bola que quer. Pô, não posso fazer isso, cara. Pode. Não posso. Só que você vai arcar como você disser. Não, mas não é correto, cara. Não é ético, não é correto. É bem antiético Cara, fazer nem isso. com os que não merecem profissionalmente, que tem gente que eu já blindei profissionalmente que não merecia, porque foi de um mau caratismo ímpar comigo. Eu nunca fiz o que o Marlon tá fazendo. Eu acho que é expor. Quem não merecia? Quem Eu pode falar acho o nome, que é Malu? expor. Pô, acabei de falar pra vocês que eu nunca fiz, não vai ser aqui. Não, mas peraí. É por isso que eu tô Mas falando. quem foi a pessoa? Não é contar quem foi a pessoa que é mau caráter com se você? quiser, várias pessoas, são pessoas, no plural. Tem alguém nesse estúdio? Então, é o que a gente está falando aqui, né? Parece que vocês não entendem o significado de não revelar. Tem que ter uma lousa, por favor, encomendem uma lousa a ser o único dono da bola. Todo mundo vai ter que usar. Para que a gente consiga desenhar algumas coisas. Não me surpreende o Marlon, aliás, o torcedor do Cruzeiro tem que entender uma coisa. Não é possível mais, nesse tempo de 2025 que estamos, o Marlon, ele é muito bom com as palavras. O futebol, a gente viu no último recorte. O Marlon é exatamente esse tipo de influência. Hoje, depois que ele saiu do Cruzeiro e coletando algumas informações, eu posso dizer, eu não sei se existem mais, mas o Marlon é uma maçã podre do elenco que foi cortado. Que? O Marlon é uma maçã podre. Ele fez um pequeno recorte ao dizer isso na chegada dele no Grêmio, do muito do que ele já fez aqui no Cruzeiro. Tá? Então, é esse tipo de situação e é um jogador que chegou, ele ousou falar nomes de ídolos como o Nonato, descrever história como... Cara, é o tipo de cara que não poderia nem citar o nome do Nonato. É um jogador Mas quando ele estava aqui, ninguém falava que ele era maçã podre. É porque as informações, Everton, não sei também, se precisar a gente desenha aqui na lousa, muita coisa acontece, a biografia de quando o jogador está aqui, ou de um técnico, de um dirigente, a gente só fica sabendo tempos depois. Você Exatamente. Tô errado Justamente nisso? porque blindam os atletas que ele deveria ter feito com os colegas Você dele. que é um grande apurador, Thiago, eu falei alguma groselha aqui, como gosto de falar, Everton Guimarães. eu acho que Então, isso- Thiago, só então uma assim, coisa. só para terminar, Tá. um jogador que passou de mais de 100 jogos com o Cruzeiro e Marlon, eu tenho certeza que para 99% da torcida do Cruzeiro, sua passagem não vai ter significado nada. Porque jogadores que marcam história no Cruzeiro são jogadores não que vestem a camisa 100 vezes, mas que vestem a camisa 50, 60 vezes e acabam sendo campeões dentro do clube. Não, e assim, muito me assusta a forma que ele pega e fala, que ele dá uma marca em alguns atletas. Porque quando ele fala assim, jogadores que já passaram aqui e também demonstram vontade... Ou que torcem pelo Grêmio como eu. Ele fala Como isso. eu, que tem vontade de estar aqui novamente. Aí você pega e fala assim, e o torcedor pode fazer isso. O Matheus Henrique passou no Grêmio. Wallace. O Wallace passou no Grêmio. Aí qualquer deslize normal, natural, dentro do futebol, de você vacilar em um lance de bola, de área, de subir, de dominar a bola, o torcedor vai pegar e falar assim,
Ah, esse aí queria estar jogando no Grêmio. Ah, opa, não, vai colocar o mas- Wallace. Vai colocar o Wallace mesmo no jogo contra o Grêmio? Mas ele já passou lá. Será que o Marlon estava falando? Era do Wallace? Não, o Wallace meteu um foguinho na postagem lá, você viu? Cria Você viu? situações. Não, não vi. Fez isso. Aqui teve uma Mas sabe, Quer pô. ver quem deu aqui, ó. Deixa eu ver onde saiu. O Marlon fez a postagem e aí o Wallace colocou uns foguinhos assim na postagem quando ele estava sendo apresentado. De repente, em julho, ele se junta ao Marlon. Se essa for a Cara, mas vontade eu, então, dele. mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas Coloca qual é o no Matias problema dele? Vilhaçante. Aqui, vamos lá. Se não tivesse essa fala, o Foguinho teria problema? Não. Não teria, gente. Eu acho que não. Pode ser Não só tem, jogando uma energia pro cara, Sabe é o que um colega pega? de trabalho. Pode não ter visto. Se amanhã não tem tem o WhatsApp. WhatsApp. Foguinho escreve esse Não tem postagem, irmão. WhatsApp. Ô, Valor, mas você vê problema? Institucionalmente, Eu acho que eu não vejo. deveria, Ah, eu não Eu vejo. vejo. De verdade, Institucionalmente, não. eu vejo. Ó, o jogador, ô Elton, quando a coisa não está acontecendo, e é o caso, por exemplo, do Wallace, não está acontecendo, né, Brunão? Sim. Esse cara, sabe aquele negócio que nós falamos semana passada aqui? Caladinho. Caladinho. Tá todo mundo caladinho trabalhar. Qualquer movimento, cara, é perigoso. Então, numa dessas aqui, se o cara escreve assim, boa sorte, irmão, Beleza. tá pronto. Agora, cara, porque o foguinho é interpretativo. Então, o Foguinho pode ser um tanto de E coisa. outra Pode coisa. ser um tanto de coisa. Esse é o risco. Pode ser que ele tá se queimando, entendeu? Você foi pro Grêmio, tá se queimando, irmão. Tá se queimando. Eu acho que assim, a grande questão é o momento dentro de campo. Se o Wallace estivesse bem, a gente não ia estar falando disso. Se o Marlon estivesse bem, ninguém ia estar falando. Se o Marlon estivesse bem, ele tinha saído Não do tinha Cruzeiro. saído, mas eu tô falando assim, o momento dentro de campo pesa. Eu lembro muito, o São Paulo, acho que foi em 98, tinha sido campeão paulista, time bem, os jogadores em alta e tal. Chega o Campeonato Brasileiro, Nelson Batista chega e fala, não, tá cheio de laranja podre. E afasta começar 7 de aquele uma vez. pessoa. E desses jogadores que foram afastados, alguns depois se recuperaram e conquistaram títulos grandes, não só no São Paulo, mas em outros lugares. Eu lembro assim de cabeça agora, o Gustavo Neri tinha sido afastado e depois chegou até na seleção. Então você quer dizer que o Marlon vai conquistar muito lá no Grêmio? Eu quero vai dizer brilhar que, lá, vai arrebentar. Não, porque o time é ruim. eu quero dizer que o Cruzeiro poderia ter lidado melhor com essa crise do Marlon, que está desde o começo do ano você se acha que Ele não rendia, arrastando. Bruno. Ele não rendia. Ele tinha oportunidade, ele foi Afasta. titular num jogo. Não existe afastar assim. Afasta Não existe e isso. trabalha o cara. Você vai pegar um lateral que é Brunão, ele não deu conta dos de jogar contra o melhores. Muxuquiruna. Mas quando o Cruzeiro Mas estava é com o dos- melhor encaixe dos últimos tempos, ele era titular Ele absoluto. Era um absoluto, ano todo atrás, mundo. gente. Futebol Pois é, é momento. pois As é, coisas giram muito pois é, rápido, velho. Valo, As coisas pois giram é, muito sei, mas o que eu rápido. tô dizendo é o Valo, seguinte, mas a ele é queda um- foi geral. O que o Cruzeiro errou E ele foi é no um dos momento de ter laterais. negociado o Marlon. Era no final do ano passado. Esse é o time. O negócio é, ele é um dos laterais que tem um maior potencial de bola que a gente tem no país hoje. Não estou falando que é o que está jogando mais. Mas Marlon- dos que estão aí, que a gente sabe o que pode render, o Marlon é dos melhores, é dos que tem mais potencial. Você que gosta de falar tanto em superestimados, hein, Bruno? Parabéns por essa. Ah, eu tava certo, aí, ó, o Gabigol no banco. aí, O ó. ano terminou. Eita, tá certo. é verdade. Os números são péssimos. Eu falei Sabe o que ele vai falar com 7 você? gols em O 11 que ele falou jogos. comigo agora. Tá certinho. Ele vai falar com você, mas você falou isso só o Léo. É isso. Não, tá certinho. O rancor dele, infelizmente. mas é Briga meu com a acho, história. Você acha que daria pra Você acha recuperar? realmente que você estava certo quando você olha pro Gabigol sendo reserva em uma partida e com 7 gols em 11 jogos? E dizer que ele é superestimado, e você acha que você está certo, dizendo que o Marlon Eu acho é um não, dos tenho laterais com certeza. maior potencial. Eu tenho certeza. Ô, Brunão, certeza. eu não sei se você tomou um Ecobia antes do programa, mas você deve ter tomado, irmão. Não, Não, Copinha porque não vocês deixa estavam ninguém comigo ali em doido, não, cima. irmão. Respeita. Não. Não, a que você Uma tomou só? final de semana é que deixa assim. A que você tomou final de semana Pelo deixa as amor de pessoas Deus. meio doidas. Tanto que você me ligou de madrugada e ficou meia hora comigo. Ele bebeu sem moderação. Não, Ele bebeu sem se você moderação. tomasse Ecobia, você tava fino. Só na rei das ideias. Por exemplo, eu tomo Ecobia e vou dar a letra agora. E quem tá comigo aqui, desculpa. Vai entrar comigo aqui agora.